Olá, nessa aula vamos falar sobre licenças urbanísticas e mais especificamente sobre o processo de registro imobiliário e as consequências do não registro dos projetos de parcelamento, que nós vimos que na verdade são os considerados os loteamentos e os desmembramentos realizados sobre solos urbanos. Daí, só para lembrar, existe uma diferença entre o parcelamento por loteamento e o parcelamento por desmembramento, que está prevista na própria Lei Geral de Parcelamento do Solo Urbano, que é a 6766 de 79, e as suas respectivas alterações, né? E qual que é essa diferença? No caso do loteamento, nós vamos ter uma divisão da gleba, do solo urbano, né? Em unidades menores, que nós vamos chamar de lotes, né? Para fins de natureza edilícia. Então, sempre quando a gente fala em parcelamento, o objetivo, né, dessa divisão do solo não é a realização de qualquer tipo de atividade agrária, né? Atividade pecuária ou, né, atividade florestal. Na verdade, sempre o parcelamento do solo urbano ele vai se destinar à atividade edilícia. E existem dois processos de parcelamento, duas formas de parcelamento, uma que nós vamos chamar de loteamento, que é essa divisão da gleba em lotes, né? E o outro que nós vamos chamar de desmembramento. A diferença básica, como eu dizia, entre os dois é que no projeto de loteamento, ou no loteamento, existe não apenas a divisão da gleba com a finalidade edilícia, né, para edificação, para realização de atividade construtiva, mas também a abertura de novas vias. É importante lembrar que essa abertura de novas vias abrange também o prolongamento, né, de vias anteriores, de vias já instaladas no sistema viário da gleba. Bom, enquanto que no desmembramento nós vamos ter o aproveitamento das vias existentes. Então existe uma divisão desse solo urbano com o aproveitamento das vias já existentes, numa abertura de novas vias públicas, enfim, né? Quando nós falamos de via, nós estamos pensando basicamente nas vias públicas, naquelas que vão permitir a circulação comum nessas áreas parceladas. Bom, nós vimos já que a 6766, ela estabeleceu um conjunto, né, de obrigações para o loteador. E entre esses conjunto de obrigações que quem loteia, que quem parcela o solo precisa realizar, está a aprovação do projeto de loteamento ou de parcelamento do solo pelo registro imobiliário. Daí, aqui é importante a gente lembrar que esse registro do projeto de parcelamento, que pode ser de um loteamento ou um desmembramento, ele precisa, né, antes de ser levado a registro, ele precisa de ser validado pelo poder público, pelo poder executivo local. Nós já conversamos sobre isso e já, então, enfatizamos que o órgão competente para fazer essa validação, essa aprovação do projeto no âmbito do Poder Executivo, ele varia de unidade federativa para unidade federativa. De um modo geral, a regra é que esse projeto de parcelamento ele seja aprovado primeiro no âmbito do município e, excepcionalmente, no âmbito do Estado, né, ou dos órgãos estaduais. Nós vimos também os casos em que a aprovação não se dá no âmbito só do município, mas também no âmbito do Estado. A competência é transferida para o Estado no que diz respeito à aprovação de projetos de parcelamento. Mas, via de regra, né, esses órgãos, então, são os órgãos municipais e vai depender da estrutura organizacional de cada unidade federativa municipal, né, a identificação do órgão competente para essa finalidade. Aqui, então, é importante a gente apenas enfatizar que
o projeto de parcelamento, ele precisa, antes de ser levado a registro, ele precisa ser validado pelo Poder Público Executivo Municipal. Normalmente, né, esse projeto ele se inicia com a identificação das chamadas informações básicas, que são sobre o lote, sobre a zona na qual se insere, né, a gleba a ser parcelada ou, no caso, o lote a ser desmembrado, enfim. Então, ela normalmente se inicia com fornecimento pela Prefeitura, pelo Poder Público Executivo Municipal, né, das chamadas informações básicas, que vão dizer quais são os afastamentos, quais são as regras, os parâmetros urbanísticos que precisam ser respeitados naquela zona, né, e que devem, portanto, ser objeto de avaliação para que o projeto de loteamento ele seja implementado. Nós temos que lembrar aqui que existe, de acordo com as regras aí da 6766, nós podemos inferir a existência de 3 tipos de licença, né? A licença que vai derivar do parcelamento propriamente dito, e aquela licença que vai, na verdade, autorizar a construção numa área já parcelada, né? E lembrando que não é legal construir em áreas que não tenham sido parceladas, né? E aquela licença que vai autorizar a implantação de uma atividade, né? Em princípio econômica, mas ela também pode ser de fundo não econômico em uma área já edificada, numa área já, portanto, parcelada. Então, a gente tem nessas três espécies de licenciamento, vamos dizer assim, lato sensu, apesar de que a 6766 tratou mais diretamente do parcelamento do solo ou da autorização para a divisão do solo em unidades menores de caráter construtivo, né? Bom, mas uma vez aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento pelo Poder Público Municipal ou pelo Poder Público, no caso estadual, naquelas situações em que a exigência for, né, de aprovação pelo Estado. Aí lembrando, quais são esses casos? Esses estão previstos na 6766 também, né? Em geral, quais são as situações em que é o Estado que aprova o projeto de parcelamento? Quando nós estamos falando de um município que é limítrofe, né? Quer dizer, a área está no limite do município com outro município, quando o projeto de parcelamento abrange mais de um município, quando a área tem algum tipo, né, de interesse, né, ela é considerada uma área de interesse sob o ponto de vista ambiental ou sob o ponto de vista cultural, pela legislação estadual ou federal, ou então quando a área a ser parcelada tem mais de 1 milhão de metros quadrados. Essas 3 situações foram situações que o legislador federal considerou situações em que o interesse, né, urbanístico ou o impacto urbanístico da aprovação do parcelamento, ele transcenderia a dimensão de atuação local do município. Por isso, então, deslocou essa competência para os estados, tá? Bom, aprovado, então, pelo município o projeto de parcelamento, esse projeto ele tem que ser levado a registro, existe um prazo para isso. O prazo que está previsto na lei 6766, no artigo 18, é de 180 dias, né? Essa aprovação, né, esse projeto aprovado de parcelamento, se ele não for levado no prazo de 180 dias, né, a registro imobiliário, o direito, né, a realização do registro, ele pode caducar, né? E com isso todo o projeto, né, ter que ser avaliado novamente pelo poder público ou municipal ou estadual, dependendo aí de qual seja o órgão competente para análise do projeto de parcelamento, que tanto pode ser, né, um projeto de loteamento, como a gente já viu, ou um projeto de desmembramento. Então, vamos lembrar
que uma vez que a aprovação pelo poder público, executivo, municipal, ela não é suficiente para garantir o direito de implantação, de realização do parcelamento. Para que esse direito ele seja, né, garantido, é importante que esse projeto aprovado pelo poder público municipal ou estadual, dependendo do caso concreto, seja levado a registro. Registro aonde? No cartório de registro imobiliário. E esse registro precisa ser feito no prazo de 180 dias, né, contados aí da aprovação do projeto pelo Poder Público Municipal, sob pena de caducidade da própria aprovação e, consequentemente, do direito de ter esse projeto registrado. Tá claro? Bom, que mais que nós podemos falar sobre essa realização do projeto, né, do registro do projeto de parcelamento? É muito importante a gente lembrar que a 6766, ela estabeleceu que o não registro do projeto de parcelamento, né, aliado à realização desse parcelamento, independentemente do registro, em outras palavras, se quem loteia, se quem parcela, realiza o projeto, uma vez aprovado pela prefeitura, por exemplo, né, mas sem o registro imobiliário, esse loteador, esse parcelador, ele comete crime contra a administração pública. Está lá no artigo 50 da 6766. Então, o registro, ele é extremamente importante para a caracterização da legalidade do processo de parcelamento. Se não há o registro, né, imobiliário desse projeto de parcelamento e há concomitantemente a realização do próprio parcelamento, quem faz isso, que é o loteador que promove esse parcelamento independentemente do registro, né? Ele comete crime contra a administração pública, segundo o artigo 50 da Lei 6766. E isso é muito importante porque, às vezes, para alguém que não tenha esse tipo de informação, que não tenha aí domínio da 6766, né? Essa pessoa pode considerar que a aprovação pelo órgão municipal ela é suficiente para a implantação do projeto de parcelamento de loteamento. E isso não é, como eu acabei de mencionar, isso não é verdade, né? Essa legalidade, ela depende também do registro. Então, para que o projeto seja considerado do ponto de vista legal, né, nós temos que o loteador, o desmembrador, no caso, o parcelador, ele precisa, né, cumprir duas etapas. Uma etapa de validação formal desse projeto junto ao órgão público, né, executivo competente, que pode ser municipal ou estadual, dependendo da situação concreta, e uma segunda etapa, né, que vai, na verdade, se dar no âmbito do registro imobiliário, ou seja, esse projeto aprovado precisa ser registrado no cartório de registro imobiliário, né, competente para na sua realização. Tem municípios que têm mais de um cartório de registro imobiliário, então é importante que esse registro, ele, obviamente, seja feito, né, naquele cartório em que tiver correspondência com a zona na qual se insere o parcelamento. Tá claro? Então, quando isso não acontece, a doutrina costuma chamar esse parcelamento de parcelamento clandestino ou irregular. Ele vai ser clandestino quando ele não tiver nem sequer a aprovação do Poder Público Executivo municipal ou estadual, dependendo do caso. E ele vai se chamar irregular quando ele tiver essa aprovação, mas a aprovação não tiver sido levada a registro. E essa é uma das grandes, né, causas de produção de moradia, de edificações consideradas ilegais. Isso vai ter um impacto extremamente negativo sobre as funções da cidade, né? Esse controle do parcelamento, ele é essencial para a garantia do desenvolvimento sustentável, para a garantia do fiel cumprimento, concretização das funções sociais da cidade da
e da propriedade. Tanto assim que quando o poder público ele identifica, né, uma situação de irregularidade na realização do parcelamento, na realização das próprias edificações, o poder público, né, ele tem, por força do artigo 40 da Lei 6766, ele tem, na verdade, a possibilidade de notificar o loteador irregular, né? Ou aquela pessoa que está ali promovendo o desmembramento, para que esse parcelador, loteador ou desmembrador da gleba, ele observe as regras estabelecidas pelo município, né, pelo próprio estado, para a realização do parcelamento. Né? Isso é muito importante, sobretudo naquelas áreas que a gente considera inseridas, que a legislação estadual considerou inseridas em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Isso também é um caso, né, de deslocamento da competência municipal para a competência estadual ou dos órgãos metropolitanos do próprio estado. Então, diz o texto da 6766, né, diz a 6766 que a Prefeitura Municipal, o Distrito Federal, quando for o caso, se desatendidas pelo loteador a notificação, ele poderá, né, regularizar o loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem as observâncias das determinações do ato administrativo de licença. Para quê? Para evitar, né, lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano, que sempre vão ser sustentáveis ou vão tender a uma sustentabilidade, né? E na defesa dos direitos daqueles que adquirirem esses lotes. Então, vejam bem, essa questão do registro e do respeito às regras estabelecidas pelo município para o parcelamento do solo pode levar, né, a cometimento de crime contra a administração pública, né, quer dizer, o desrespeito a isso pode implicar em cometimento de crime contra a administração pública, ausência de registro e a implantação do parcelamento, né, de acordo com o artigo 50, implica em crime contra a administração pública. Tá? E ao mesmo tempo que também autoriza ao município a possibilidade dele intervir sobre esse parcelamento. Então existe aí, né, uma autorização legal para o poder público, né, no exercício do seu poder de polícia administrativa urbanística, né, ele não só notificar o proprietário, notificar o loteador, que normalmente é o proprietário ou alguém que o proprietário tenha autorizado, né, para parcelar o lote, ou para parcelar a própria gleba, loteando-a ou, né, desmembrando-a. Enfim, existe aí a possibilidade do poder público notificar e para que essas exigências sejam atendidas, e se não forem atendidas, ele pode intervir, né, nesse processo de loteamento, promovendo aí regularização fundiária da área. Nesse processo de regularização, nós já vimos, né, quando estudamos o projeto Minha Casa Minha Vida, o programa, as leis, a lei 11.977, né, de 2009, com as suas alterações, promovidas pela 12.424 em 2011, né, que o poder público pode interferir promovendo ações de regularização fundiária nessas áreas que forem implantadas em desarmonia com a legislação urbanística aplicável a cada situação concreta. Bom, em termos de leitura dessa legislação pelo Poder Judiciário brasileiro, eu enfatizaria aqui a decisão proferida no recurso especial 191.826, né, do Paraná, que vai, na verdade, estabelecer que a ausência de alvará ou de licença para construir emitido pela Prefeitura Municipal é irregularidade que pode ou não ser sanável, a depender do caso concreto. Então, edificar
sem efetivamente ter a licença ou alvará para isso, pode implicar numa irregularidade que, passível ou não, né, de convalidação. Isso vai depender do caso concreto, o que a legislação, né, municipal, estadual, urbanística estabelece para cada situação. E aí, nesse recurso especial, o STJ ele entendeu que é temerário reconhecer de forma categórica que a ausência da licença para construir a ser emitida pela municipalidade, ela não constitui uma irregularidade apta a obstar eventual condenação à indenização por benfeitorias ou acessões realizadas, né? A licença para construir, ela é um requisito imprescindível a qualquer obra realizada no terreno, né? E nesse sentido, o que esse julgado, na verdade, está enfatizando? Primeiro, a importância da licença, do próprio alvará de construção, para que a edificação ela seja considerada regular. Mas a ausência dessa licença não necessariamente vai obstacularizar, quer dizer, vai impedir que as benfeitorias realizadas no local, elas sejam, na verdade, objeto de indenização, né, por quem efetivamente realizou, né, ou para quem efetivamente realizou a própria edificação. Então, vejam lá, a licença para construir, portanto, ela é um requisito imprescindível a qualquer obra realizada no terreno. Contudo, é temerário, segundo o entendimento do STJ, nesse acórdão, né, nessa decisão, é temerário reconhecer de forma categórica que a licença para construir, né, a ser emitida pela municipalidade, não constitui irregularidade apta a obstar eventual condenação à indenização por benfeitorias ou acessões realizadas no local. Tá? Então, é temerário considerar que isso não constitui uma irregularidade que possa impedir uma eventual condenação ou indenização por benfeitorias, né, realizadas no local. Isso vai depender muito da situação concreta e do interesse público que está em jogo ali. Normalmente, quando nós falamos de população de baixa renda que implanta irregularmente uma edificação, de um modo geral, essas benfeitorias elas têm sido consideradas em processos expropriatórios das áreas para edificação no local, ou para a promoção da regularização fundiária no local, né, elas têm sido consideradas como objeto de possível ressarcimento indenizatório, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo, eu estou à disposição no fórum ou então por e-mail para resolvê-los. Em princípio, nós vamos chamar atenção para esse recurso especial, né? Mas na medida em que o curso for desenvolvendo, nós vamos tratar de outras decisões judiciais sobre a matéria. Eu espero que essa aula tenha sido útil. Obrigada.